é bom. Eu disse, Deus é bom. Eu disse, Deus é bom. Vocês estão animados, gente? Vocês estão animados? Ô glória, eu estou animado. Eu sempre sou animado com a palavra. E para mim é um privilégio, uma honra poder estar aqui, né, mais uma vez com vocês, nesse novo lugar que eu ainda não havia vindo. E eu sei que só vai melhorar. Se você não ouviu, eu vou dizer de novo, só vai melhorar. Porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho não tem más notícias para nós. Amém? Meu Deus, é aquele de meu tempo, meu santo. Aleluia. Eu queria falar um pouco essa noite em algo que Deus já tem compartilhado comigo há uns meses já. E eu quero falar um pouco sobre o plano de Deus. Existe um propósito para a sua existência. Não, você não está aqui, eu vou dizer de novo. Existe um propósito para você estar aqui. Existe um plano para que você tenha nascido. Você nasceu para cumprir um propósito. Você não nasceu, sabe, para fazer algo aleatório. Não, aquilo que você tem que fazer já existia antes de você. E você nasceu para cumprir aquilo que já está pronto. Aleluia! Quando nós entendemos o plano de Deus, irmãos, coitado do diabo. Não. Vou pregar para vocês estão mais animados. Aleluia! Eu vou dizer, irmãos, quando nós compreendemos a vontade do Senhor, coitado do capeta. Ele odeia clareza. Ele odeia luz. Ele odeia revelação, porque revelação traz libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade que você conhece te liberta. Esse é o papel de Cristo em nós. E nós precisamos entender que existe um propósito, que nós não nascemos por acaso, que você não é fruto de um erro, você não é fruto de um erro dos seus pais, você não nasceu por acidente, não, você nasceu exatamente para cumprir o plano daquele que é o Senhor de toda a terra. Você nasceu para exaltar e manifestar a glória dele. Oh, aleluia! Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler versículos famosos. E eu sei que Deus vai falar com você. Amém. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não, agora era a hora que você tinha que ter capotado. Ele tem pensamentos ao teu respeito, e os pensamentos dele é para dar o fim que você deseja. Eu não sei o que você tem desejado, mas ele quer cumprir. E ele então diz: então me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós precisamos entender que existem pensamentos de Deus a respeito de cada um de nós. Meu Deus do céu, isso é grandioso. Imagina você acordar sabendo o grandão, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o exaltado, aquele que era, é e há de vir. Ele tem pensamentos ao meu respeito. Se você entende que ele tem pensamentos sobre você, quantos querem conhecer? Aleluia. Quantos querem saber que ele tem pensamentos ao nosso respeito? Quantos querem conhecer os pensamentos dele?
E ele diz: esses pensamentos que eu tenho ao respeito de vocês são pensamentos de paz, shalom, de provisão, de cura, de salvação, de proteção, de provisão. São pensamentos, aleluia, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então nós precisamos aprender algo. Deus exatamente quer aquilo que você quer, mas você precisa parar de querer do seu jeito, para chegar no lugar que Ele quer que você chegue. Ou seja, Deus, Ele está interessado em dar aquilo exatamente que você quer, mas é do jeito dEle. Então, quando eu conheço os pensamentos de Deus, eu vou saber exatamente como eu vou chegar naquilo que eu quero. Você não está aqui. Aqui o que você deseja está linkado com a vontade de Deus, como propósito para a sua vida. Mas se existem pensamentos, se Ele pensa a respeito de mim, oh aleluia, se ele tem coisas na mente dele, no coração dele, a meu respeito, eu quero conhecer. E então ele diz: porque vocês sabem que eu tenho pensamentos, então vocês vão passar a orar a mim. Oh aleluia. Oração, Ricardo, eu não oro muito, então é porque você não entendeu que Ele tem pensamentos ao teu respeito. Mas se você entender que Ele pensa algo ao teu respeito, você vai se ajoelhar, você vai se dobrar, você vai dizer: papai, fala comigo, eu quero te ouvir. Mas é forte, porque quando eu entendo que Ele tem pensamentos a meu respeito, e eu passo a orar, sabe o que acontece? Ele te ouve. Ricardo, será que é por isso que Deus não está me ouvindo? Porque eu estou orando a minha vontade? É desse jeito. Deus, Ele não fala conosco a respeito da sua vontade. Ele fala conosco a respeito da vontade dEle. Então, quando você se inclina a ouvir os pensamentos dEle, a descobrir quem Ele é, oh aleluia, então Ele vai passar a ouvir você. Mas agora, isso é forte demais. Mas se você sabe que tem alguém ouvindo, então existe alguém. Não, você não está aqui. Se tem alguém ouvindo e está te respondendo, então agora o que isso vai despertar em nós? Um desejo de encontrá-lo. Então ele diz: então vocês, o que ele diz aí? Buscar-me-eis e me... Não, pelo amor de Deus. Aleluia. Ele não só está falando de você orar e Ele responder, mas uma vez que você ora a vontade dEle e Ele te responde, você sabe que Ele é real, que Ele existe, então agora existe um caminho. Qual é o caminho? Eu quero vê-lo, eu quero encontrá-lo, vocês vão buscar, e Ele diz: ei, quando buscados, vocês vão me achar. Aleluia, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O propósito de Deus tem um plano para nós. Você não está à toa aqui essa noite, você não congrega aqui à toa, você não vive a sua vida à toa, não, você tem um projeto de Deus, e então você precisa conhecer o projeto de Deus através da oração, e por meio da oração você vai gerar expectativa para buscá-lo e encontrá-lo. Aleluia! É assim que nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. É assim que você vai descobrir que você não nasceu por acaso. É assim que o vazio dentro de você some. Quando você compreende os pensamentos dele e entende que ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Não, Ricardo, mas eu sou fruto de estupro. Não importa. Deus, Ele escolheu você. Tem um projeto para você.
Não, mas meu pai e a minha mãe não me queriam. Não importa, Deus quis. Você não nasceu por causa do seu papai e da sua mamãe, você nasceu porque Deus quis. Não. Você não é o resultado de um erro, você é o acerto de Deus. Aleluia. Mas como eu corro esse projeto? Porque eu entendo que existe um plano, eu estou orando a respeito do plano, eu estou buscando para encontrar com Ele, mas como eu corro essa carreira, como eu corro esse projeto de Deus para a minha vida, e Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 1, vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele falando a respeito da galeria da fé, do capítulo 11, falando de todos aqueles homens e mulheres que permaneceram firmes na fé, e ele está dizendo, essas pessoas são nossas testemunhas, elas estão de olho em nós. Não, você não entendeu? O apóstolo Paulo está lá no céu, vai, você vai conseguir, Marcão, vai. Kenneth Hagin está lá dizendo, vai, eu creio em você, eu acredito. O apóstolo Bud, uma roda de testemunho, todo mundo olhando para você, e você chorando, eu não vou dar conta, e eles, vai, dá conta, vai, tá perto, tá morto, é só estender a sua mão, vai. Como eu corro essa carreira, ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como eu ando nessa caminhada, deixando os pesos, deixando os pecados. Ah, mas eu sou da fé, eu sou justiça de Deus. Você é justiça de Deus, mas quando você peca, você não pode ficar, eu sou justiça, eu sou justiça. Você tem que se dobrar e dizer, pequei, errei. Você tem que chorar, tem que doer. Ah, não dói mais, não dói? Mas nós somos da fé, nós não choramos. Não, nós somos da fé e choramos. Choramos no lugar certo e na hora certa, no tempo certo. Nós não choramos diante das circunstâncias, nós nos levantamos dizendo, ei, aqui não, eu sou o maior está dentro de mim e eu vou vencer você. Mas quando você está diante do Rei da Glória, então você se dobra. Diante dele você chora, diante dele você diz, eu não sou nada sem você. Eu corro a minha carreira quando eu vou me desembaraçando dos pesos. Tem coisas que a gente carrega, que não são pecado, mas são pesos, que estão nos impedindo de avançar, de crescer, de correr. Talvez é um namorado. Não sei, subiu. Talvez é um namorado que está tirando você do propósito. Aleluia. No casamento não tem jeito. Se você errou, não posso falar dessa parte. Aí você tem que orar e pedir graça e misericórdia. E falar assim, Deus me muda. Você não ouviu, eu vou dizer de novo. No casamento você vai orar e vai dizer, Deus me muda. Porque a gente ora, muda o outro. E Deus não muda ninguém que não quer. Então essa oração não funciona. Por que você está falando isso? Não sei. Mas eu sei que o espírito de profecia está aqui. E eu sei que Deus está falando com pessoas nesse lugar. Eu sei que de forma individual Ele vai alcançar a sua vida. Nós precisamos entender que há coisas que nos barram de cumprir o propósito. E eu preciso me libertar delas, me desembaraçar delas e me livrar do pecado. Oh, aleluia! E andar como justiça de Deus, como filhos de Deus, filhos da luz. Correndo a carreira com paciência. Por quê? Porque uma vez que Deus fala conosco, a gente acha que é para ontem. Deus me chamou, eu sou um ministro. Ei, eu vou te dizer, Deus também chamou Paulo no ventre materno. E depois, em Atos capítulo 9, o chama de novo. E só 17 anos depois é que ele se torna um apóstolo. 17 anos para se tornar quem Deus o chamou. E você com 2 dias querendo ser.
Aleluia. Cara, você está batendo na gente? Claro! As coisas não estão acontecendo, Ricardo. As coisas não estão acontecendo. Ei, correr a carreira com paciência. Porque não é do seu jeito, não é no seu tempo. Não é quando você acha, mas Deus falou. E se Deus falou, você faz o que? Se alegra e diz, ei, Ele não muda. Ele falou, vai se cumprir. Quantos? Deus já falou alguma coisa com você? Não, Deus falou comigo há 10 anos atrás, uma profecia. Ai, 10 anos, Ele falou só uma vez. Só uma vez que Ele falou comigo. Mas Ele falou. Eu vou dizer de novo. Ele falou. Assim será a palavra que sair da minha boca. Diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Antes cumprirá o propósito para o qual a designei. Se Deus falou, a água parou. Há uma unção tão forte aqui. Se Deus falou, não importa a época que foi. Talvez você até se esqueceu. Então hoje você fala, Pai, me perdoa. Eu vou voltar a lembrar as promessas. Eu vou me lembrar daquilo que você disse. E você não muda, eu me posiciono. Eu não posso só correr a carreira entendendo que há pensamentos a respeito de Deus sobre mim, e não só posso correr ela me desembaraçando ou me livrando do pecado. Eu preciso entender aquilo que estou falando aqui com vocês, discernir o tempo de todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se não chegou, não é porque está demorado, só não é o tempo certo. Mas se eu entendo que há um tempo certo, então sabe o que eu faço? Eu vou me posicionar como? Buscando Ele, orando ao Senhor, entendendo os seus pensamentos, os seus planos, os seus propósitos. Eu vou buscá-lo até eu encontrá-lo, porque Ele disse, buscar-me-eis e me há. Quando me buscares de todo o vosso coração. Deus, ele tem planos de paz para nós. Vão acontecer reviravoltas nas nossas vidas. Você não é um erro. Você é o acerto de Deus. Eu te disse, eu digo de novo. Aleluia. Mas não é só entender o propósito, você tem que entender que existe um prêmio. Você não entendeu. O que eu amo no nosso Senhor é que Ele sempre vem com você assim, ó, com algo na mão. E quando você busca, ora, Deus é um Deus de galardão, Deus é um Deus de presentes. Ah, eu não quero as mãos de Deus, eu só quero a face. Não tem como. Não tem como você só querer as mãos, a face de Deus. Deus é um ser completo. E Ele é galardoador. Pelo amor de Deus. Ele gosta de dar presentes. Ele não só gosta, Ele dá presentes. Quando? Todo tempo. Toda hora. Em todo segundo. Em todo momento em que você se rende a Ele, Ele dá a você. Filipenses capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Aleluia. Veja, tudo que ele estava fazendo por causa de um objetivo. Qual? Um prêmio. Ele diz, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um lugar que está preparado para mim, destinado a mim, e eu quero chegar lá, e eu vou chegar lá, e eu quero para mim. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele não morreu à toa, Ele morreu por causa do fruto. Ele diz, uau, vai ter um fruto, vai ter um prêmio, vai ter um presente. Eu quero presente. E Ele diz que pelo o fruto do seu penoso trabalho, Ele se alegrou.
Você não entendeu? Você é o presente de Deus. Deus na eternidade. Jesus viu na eternidade. Uau! Eles estão lá sentados ouvindo a minha palavra. Uau, deu certo! E porque você entende? Quando ele vai para a cruz, ele vai com você na cabeça. Ele fala, se eu fizer isso, eles vão estar lá em 2025, oh, aleluia, sentados no Verbo Uberlândia, ouvindo a palavra de Deus, vai dar certo. Irmão, você é tão precioso, que Jesus falou, eu quero esse prêmio para mim. Aleluia. Então eu entendo os pensamentos. Eu entendo que Ele tem planos para mim. Eu entendo que existe uma carreira a ser cumprida. E eu me cumpro essa carreira me despojando dos pesos, do pecado que tenazmente me assedia. E corro com paciência a carreira. Eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu entendo que o fruto disso, aleluia, tem prêmio. Aleluia. Eu preciso entender a vontade do Senhor. Meu Deus. Quantos querem entender? Eu tenho que correr, porque meu tempo está acabando. Não sei se vai dar tempo. Efésios, no capítulo 5. O verso de número 17. O apóstolo Paulo vai dizer: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu vou ler de novo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é ou qual seja a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade. E o apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa entender a vontade. Quantos querem entender a vontade? E ele diz, e não vos embriagueis com vinho. Vamos começar a parte boa. Aleluia. A parte boa já não veio, não? E não, agora que vai começar. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Ele diz, vocês não devem ser insensatos, mas devem compreender a vontade do Senhor. E ele diz, como eu compreendo a vontade do Senhor? Não se embriague com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós. Como é que eu sou cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso Aleluia. Veja, ele não está dizendo de cantar, de salmodiar, de bendizer com palavras compreensíveis. Ele está falando de adorar, de salmodiar. Aleluia. De entoar cânticos que provêm do coração, do Espírito. Como é que faz isso? Aleluia. Como é que eu adoro no Espírito? Só tem um jeito. Todo mundo aqui, eu acredito que sabe. É romante que mrovoso trium deres tu candranamravas. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele fala a respeito de uma das operações da obra do Espírito na Nova Aliança. E uma das operações é, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar o coração de carne. E dentro de vós, eu colocarei o meu Espírito. Primeira obra do Espírito na Nova Aliança. Uma obra dentro. Mas Joel, no capítulo 2, o verso de número 28, a Bíblia diz, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre. Existe uma obra dentro, mas existe uma obra sobre. A obra dentro é para resolver você.
É Deus tratando você, tratando o seu caráter. É o Espírito Santo fazendo você andar no fruto do Espírito. Um amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Não é você dizendo, Deus me dá paz, Ele já te deu. É o seu fruto. A sua natureza espiritual, ela já é constituída de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Quando Jesus ressuscita dos mortos, em João 20, 21, eu acredito que é isso. Agora me perdi. Não sei se é Lucas ou João. Mas está escrito. E ele vai dizer que quando ele ressuscita, ele chega diante dos discípulos e sopra o Espírito sobre eles. A primeira obra do Espírito acontece ali. Qual que é? Nasceu de novo. Puf. A igreja é constituída. O selo do Espírito vem para dentro do homem. O homem agora é nascido de Deus. Ele recebe a vida de Deus. Quando você confessa Jesus, quando você diz, eu creio em Jesus, puf, ele vem para dentro, nasce de novo. Mas Jesus disse a esses discípulos que acabaram de nascer de novo, que estavam cheios do Espírito dentro, disse para eles, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... O Espírito sobre, tem uma outra obra. O Espírito dentro, trabalha em você. O Espírito sobre, através de você. Aleluia. Então quando vem a cobertura do sobrenatural sobre você, então agora você tem habilidades de Deus para operar para o outro. Os dons não são para você, os dons são para o outro. Quando a profecia cai, quando a revelação cai, quando os dons de curar acontecem, os dons de milagre não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. E por que nós não vemos milagres na igreja? Porque a igreja só se preocupa consigo. Cada um de nós só vem aqui por causa de si mesmo. Quem aqui saiu de casa hoje e falou, hoje eu vou profetizar. Hoje eu vou ter uma palavra de sabedoria para pessoas. Hoje eu vou impor as mãos e os enfermos serão curados. Quem? Ninguém faz isso, sabe por quê? Todo mundo só veio por causa de si. É por isso que não tem milagre. Pá! Aleluia! A unção está disponível? Eu vou dizer de novo, a unção está disponível? O poder de Deus está disponível, mas a pergunta é, você está disponível para dar ou você só quer receber? E eu pergunto como você pode receber, se a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo você já recebeu tudo. Eu vou dizer de novo, em Cristo você já tem tudo. E como eu recebo tudo, cumprindo tudo aquilo que nós falamos aqui, descobrindo os pensamentos de Deus, andando na vontade de Deus, orando, buscando, se encontrando com Ele, pá, acontece. Aleluia. Então eu preciso descobrir as profundezas de Deus. Aleluia. Não vai dar tempo. Escute. Quando acontece o batismo no Espírito, em Pentecostes, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Oh, aleluia. E todos eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E havia ali homens de todas as regiões, sabe, do mundo. Homens que nasceram em outras terras, mas eram judeus. E eles vêm de todas as nações para adorar naquele dia de festa. E a Bíblia diz que aquele barulho, aquele som estrondoso, chamou a atenção deles e eles vão todos lá para aquela casa. E eu sei que muitas pessoas pensam que
O batismo ali que aconteceu foi um batismo de línguas, onde as pessoas que não falavam inglês passou a falar inglês, outros que não falavam francês passou a falar francês, os que não falavam espanhol passou a falar espanhol. Aleluia. Mas veja, se você ler o texto, você vai ver que o questionamento deles era: como nós os ouvimos? Cada um de nós ouvimos eles na nossa própria língua. Ou seja, o que estava acontecendo? Quando eles chegaram lá, eu sou um hebreu, nascido na Itália. E eu estava lá, ouvi aquele barulho, cheguei. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo falando italiano. E aí quando eu fiquei maravilhado com aquilo, uau, glória, eles estão engrandecendo a Deus em italiano. E eu fui e contei para o João, eles estão falando italiano. E o João, hebreu, mas nascido na Espanha, fala espanhol. Não, está todo mundo falando espanhol. Encontrou outro que estava falando alemão, outro que estava falando assírico, outro falando a língua da Etiópia. E eles ouviam, cada um ouvia todo mundo falar na língua deles. E eles perguntam, como? O espanto deles não era ouvir eles falando em línguas, mas como eu ouço todo mundo falando a minha língua e o do meu lado ouve todo mundo falando a língua dele. É porque eles não estavam falando a língua. Paulo diz que quando eu oro no Espírito, eu falo mistérios. E a Bíblia diz que ninguém o entende. Aleluia. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós sabemos, a maioria dos crentes hoje vive presa no versículo 9. Deus de mistério, Deus é mistério. Tem coisas que eu não sei. Mas não leu o versículo 10, só leu o 9. Mas o versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O que é que Ele nos revelou pelo seu Espírito? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração humano. Deus nos revelou. Como Deus revela debaixo do batismo do Espírito Santo, quando as línguas vêm. Aleluia. Revelação chega. Aprende, você sabia, você pode aprender coisas que ninguém te ensinou. Você pode saber coisas que ninguém te ensinou, como? É por isso que o crente não ora muito em línguas. Por quê? Porque não tem contato com a sua mente. Então ele pensa que está orando uma coisa vazia. Mas eu vou dizer, quando você ora em espírito, o seu espírito ora de fato. Está tendo uma comunicação com os céus. A Bíblia diz, nesse mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo vai nas profundezas de Deus. E ele chega e fala, Carlos, é assim. Como eu sei disso? Eu sei, irmãos, porque eu olho um homem como o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele se converte em Atos capítulo 9. 3 anos depois ele tem um encontro rápido com Pedro. Mas ele volta, vai para Antioquia, fica lá 14 anos. Quando ele volta, no livro de Gálatas, ele vai dizer, aleluia, cheguei lá e sentei com os grandão. Quem eram os grandão? Os homens que andou com Jesus. Os caras colados com Jesus. Eu estava lá com o cara que deitou no peito de Jesus, João. Veja, ele diz, eu sentei com os grandãos. Os caras mais, as colunas da igreja, ele diz. Sabe o que ele disse? Para esses caras que andou com Jesus, eles nada me acrescentaram. Nossa, Deus do céu. Você não está aqui, pelo amor de Deus. O cara não andou com Jesus. E agora está encontrando com pessoas que encontraram com Jesus e viveram com Jesus 3 anos e meio. E ele doido para saber agora o que eles vão me contar de novo. Mas quando ele chega lá, eu imagino Pedro. E vou terminar aqui. Eu imagino Pedro dizendo, Paulo, eu tenho um segredo para te contar.
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Paulo, eu vou te contar a parábola das dracmas perdidas. O apóstolo Paulo, eu sei. Eu conheço a história. Não, peraí. Não, então pera. Eu vou te contar a história do filho pródigo. O apóstolo Paulo disse, eu também conheço. Ah, não, agora eu te pego, Paulo. Porque o que eu vou te contar agora, só os 12 viram. Só tinha os 12. Ninguém mais viu. Eu também recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse, esse é o meu corpo. Quem falou? Ninguém usa o texto de Pedro para fazer ceia, só usa o texto de Paulo. Mas Paulo não estava lá com os 12, mas no Espírito. Ele escreveu 2 textos do Novo Testamento. Eu vou dizer, o que você não sabe pelo Espírito, você pode aprender. Aleluia. Como eu sigo o plano de Deus, eu entendo os seus pensamentos, eu oro, eu busco, e eu oro no Espírito. Aleluia. Acabou, vamos parar aqui. Oh, aleluia. Diga, Deus tem planos para mim. Diga, Deus tem propósito para mim. Oh. Aleluia, Jesus.